o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Paulo Aze, incluiu na pauta desta semana o projeto que pretende equiparar facções criminosas a organizações terroristas. A proposta está dividindo opiniões e levanta dúvidas sobre a constitucionalidade, inflama ainda o debate sobre segurança pública e sobre soberania nacional. Ô Levi, quais são os próximos passos da tramitação a partir de agora? Como é que está esse assunto aí em Brasília? Então, esse projeto ele até já foi aprovado primeiro pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados e um detalhe que ele, em tese, nem precisa ser aprovado pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, porque o plenário da Câmara já aprovou um requerimento de urgência. E aí, com a aprovação desse requerimento, não precisaria mais do projeto cumprir nenhum protocolo, nenhum prazo regimental, não teria mais que passar pelas comissões, mas a CCJ da Câmara quer marcar essa posição aí em favor da proposta, pelo menos a maioria, né, dos membros desse colegiado, porque tem havido alguns questionamentos sobre a constitucionalidade desse texto, né, que é a função da CCJ, é avaliar se um projeto está ou não de acordo com a Constituição. Bom, essa é uma iniciativa da oposição que ganhou força, claro, depois da mega operação da semana passada lá no Rio de Janeiro. A oposição, né, ela defende essa equiparação porque diz que as ações dessas organizações criminosas, como Comando Vermelho, o PCC, elas levam um terror diário à vida das pessoas, ao cotidiano das pessoas, muitas vezes com métodos até sofisticados e que muitas vezes surpreende até as próprias forças de segurança, né? Surpreende até a polícia. E dizem também que a legislação atual, apesar de haver, claro, várias... apesar de existir, por exemplo, um projeto, uma lei antiterrorismo que já trata até de outros assuntos, existe uma lei muito antiga no Brasil também de combate ao tráfico de drogas, que tem algumas penas muito rígidas, mas esses deputados argumentam também que a legislação atual ainda não dá conta de combater essas facções criminosas e que, com isso, seria preciso apertar ainda mais o cerco contra essas organizações. Já os governistas, o governo Lula tem uma posição contrária a esse projeto e a base do governo aponta ali alguns riscos de ameaça à soberania nacional, porque poderia, segundo eles, abrir brecha para intervenções de países estrangeiros. Ainda mais nesse momento que a gente tem, por exemplo, essas tensões do governo dos Estados Unidos com a Venezuela, em que Trump já ameaçou algumas vezes invadir militarmente a Venezuela e com o argumento de combater o narcotráfico. Esses deputados entendem, os deputados do PT, por exemplo, entendem que esse projeto poderia abrir uma brecha também para uma intervenção norte-americana ou de qualquer outro país aqui em território brasileiro, com esse pretexto também de combater o narcotráfico internacional. E existiria também um problema conceitual que algumas pessoas apontam, porque grupos terroristas, via de regra, praticam esses atos com um objetivo político ali, ou com um objetivo ideológico. O que eu ia falar. Pois é, enquanto que no caso do Comando Vermelho, do PCC, essas ações criminosas desse grupo normalmente têm o objetivo de arrecadar mais dinheiro mesmo. Então haveria também essa diferença aí de definição. E, Fred, eu queria voltar nesse ponto com você exatamente por causa dessa nomenclatura, né? Terrorismo e crime organizado. O Levi adiantou ali para a gente que são coisas bem diferentes. Como é que dá para funcionar isso? Crime organizado, os traficantes estão lá no morro, é venda de droga, tráfico de arma. Agora, terrorismo, os objetivos eles já são político-religiosos, né? Vamos dizer assim. Ideológico. Vamos colocar porque você pode seguir várias tendências para o terrorismo, né? Você tem terrorismos de gênero, por exemplo, grupos voltados para a opressão específica de mulheres, né? Religioso. Narcoterrorismo, você né? tem o Trump usa essa mescla narcoterrorismo para poder combater os grupos que estão fazendo o tráfico de drogas em direção aos Estados Unidos, especialmente o fentanil. Mas vamos lá.
né? Não são a categoria do crime organizado e do narcotraficante é bem definida nas legislações nacionais, né? No Brasil nós temos no Código Penal definido o crime do tráfico, tem a lei específica do tráfico, etc. Já a categoria do terrorismo não é bem definida, não há uma definição internacional para a qualificação do que seja terrorismo, mas a gente tem algumas características que normalmente se sobrepõem e se repetem e que a gente consegue enquadrar dentro delas, né? Normalmente, a prática de atos para aterrorizar a população, seja no nível da sociedade inteira, de grupos específicos ou até mesmo indivíduos, por meio de violência extrema, sequestros e outros atos, acaba sendo uma das práticas, né? A gente vê isso tanto no crime organizado quanto nas organizações terroristas tradicionais pelo mundo, né? Uma segunda parte é a tentativa de coagir o Estado, né, por meio dessa violência e da reação da população a essa violência para atingir fins políticos ou para coagir a mudança da agenda do Estado. Esse já passa a ser um ponto nebuloso na questão do narcotráfico no Brasil. A gente não tem uma informação de uma agenda ou de uma expectativa de grupos como o PCC e o Comando Vermelho de assumir o governo, né, assumir a condução do Estado. Normalmente a preocupação desses grupos é oferir lucros, né, da atividade criminosa. Mas a gente sabe também das notícias em relação à expectativa desses grupos de interferir, por exemplo, na agenda legislativa, financiando, né? Tem notícias falando que, teoricamente, eles estariam financiando parlamentares para defender a causa desses grupos, sejam das facções, sejam dos comandos, sejam das milícias, né? Então tem essa parte. Agora, tem uma parte específica que deve ser questionada nisso aqui, assim, o interesse de criar a associação do terrorismo com o crime organizado está na possibilidade do uso das Forças Armadas para o combate ao crime organizado, certo? Isso tem implicações, como o Levi bem lembrou. Você coloca o país na mira de instituições, tratados, até ações diretas de outros países contra o terrorismo, né? Hoje o Brasil, no artigo 144, que define da Constituição Federal, que define sobre os papéis do combate ao crime, né, você tem responsabilidades definidas. É uma responsabilidade, é um dever do Estado, né, de todo o Estado Nacional, de toda a União, combater o crime, né, e é um direito da população não ser vítima do crime. Mas, por exemplo, o policiamento ostensivo e a polícia judiciária, ou seja, a investigativa, é responsabilidade do Estado. Do Estado, federação, né? Minas Gerais, Rio, São Paulo, por aí vai. Na esfera federal, você tem a Polícia Federal controlando exatamente a questão do que entra e o que sai nas fronteiras, né? Ou a investigação em nível nacional disso. Nós temos também alguma responsabilidade indireta no caso da Receita Federal para a verificação dos fluxos financeiros, que acaba entrando também na investigação federal, né? Então, o Exército ele não tem papel nesse momento, a não ser pela GLO, né? Que é feita pela Lei Complementar 97, e que é feita a partir do pedido do Estado e também de uma decisão federal a partir de um colapso, né, das capacidades locais de enfrentar o crime. Mas ainda assim, mesmo na GLO, há restrições ao papel das Forças Armadas. As Forças Armadas não fariam rondas, não fariam policiamento, não fazem, por exemplo, você entrar nas casas das pessoas atrás dos investigados. O papel dele seria outro, né? Mesmo na GLO. Então, essa é a linha que está se discutindo, né? Se as Forças Armadas devem participar do combate ao crime organizado e em que condições isso se daria para o enfrentamento, né?
esse que é o ponto. Agora, há consequências que pode ser, inclusive, a intervenção internacional, seja por meio de bloqueios financeiros, restrições de crédito, ações contra grupos específicos, etc., como nós estamos vendo essa perspectiva no Caribe.